Terceira carta de João, diz assim, a partir do primeiro versículo: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por sua causa e por causa do nome foi que saíram e nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede aos que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho dele, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas eu tinha para te escrever, todavia não quero fazer com tinta e pena, pois em breve espero vê-lo. Então conversaremos face a face ou de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Amém. Uma carta curta, assim como a segunda, só tem 15 versículos, de maneira que dá para a gente fazer uso da carta inteira e numa talagada só aprender sobre a terceira de João. Então aqui, numa leitura ainda que superficial com vocês, percebo a presença de 4 pessoas nessa carta. E aí eu queria te fazer uma pergunta. E a pergunta que eu quero te fazer é: quem é você nessa carta? Eu vejo aqui na carta o presbítero. O texto não diz que é o João, mas por analogia, por tradição e por passar desde os pais da igreja até nós, há um consenso de que esse presbítero é o mesmo presbítero da segunda carta, que conversa com aquela senhora eleita, que é o mesmo da primeira carta, portanto é o apóstolo João, que pastoreava a igreja em Éfeso e cuidava daquela região da Ásia Menor, sendo o último dos apóstolos vivos, portanto a voz de autoridade para as igrejas daquele momento. E ele escreve essa carta para aquela igreja que estava situada na Ásia Menor, entre aquelas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Eram as cidades da Ásia Menor, e em todas elas tinha igreja. Tinha crente reunidos nas casas, e o pau quebrando, e o povo convertendo, a igreja crescendo, e as filosofias gregas, e aquela crise toda que a gente já viu desde a primeira carta, passando pela segunda. Agora,
na terceira carta, o João já falou tudo que precisava falar sobre doutrina. O que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é das luzes, o que é das trevas, o que é de Cristo, o que é anticristo. Ele já deixou claro o que é e o que não é. Mas a igreja ainda continuava enfrentando alguns problemas. Então ele precisou passar a mão na pena e escrever a última carta, que tem esse conteúdo que nós acabamos de ler. E começa com ele, o presbítero, o João, que é um cara que está fora da comunidade, fora daquela igreja, por isso que ele está mandando a carta. Ele é um cara que é pastor na igreja de Éfeso, mas ele é apóstolo. Então ele não tem muito endereço fixo, porque se o cristão é perseguido, imagine o líder desses cristãos. Então João era muito perseguido, tanto que um tempo depois de ter escrito essa carta aqui, ele é preso, não consegue ir lá naquela igreja pessoalmente, vai para a ilha de Patmos, onde recebe a revelação, o Apocalipse, coloca no papel, manda para as igrejas da Ásia Menor e ali mesmo a gente não sabe mais do seu paradeiro, só sabemos que ele morreu e tchau. Então isso aqui é o finalzinho da vida dele. É um pouco tempo antes dele ser preso, um pouco tempo antes dele receber a última revelação de Jesus Cristo e um pouco tempo antes dele morrer, inclusive. Então esse cara que está escrevendo isso aqui, ele já tem uns 90, 95 anos. Ele já está, quase 60 anos no ministério. Ele já passou muitas e boas com Jesus. Ele já sofreu, ele já apanhou, ele já foi perseguido, ele já foi muito usado por Deus, ele já viu um movimento, outro movimento, uma doutrina, outra doutrina, uma filosofia, outra filosofia, um problema, outro problema. Ele já está catedrático em igreja, ele viveu isso. 2/3 da vida dele, ele viveu isso, e ele andou com Jesus, e ele era dos íntimos, o mais íntimo de Jesus. Então o João é esse primeiro cara que aparece aqui, a primeira pessoa do livro, é o cara que está escrevendo. Ele é o presbítero, ele é o ancião, ele é o mais sábio, ele é o líder que está, através da carta, dando a direção para aquela igreja. Então a característica dele é o quê? Ele é o apóstolo, ele é itinerante, mas ele também é pastor na igreja de Éfeso, ele serve a Deus e vai fazendo a obra de Deus aqui, ali, lá, e às vezes fugindo, e às vezes liderando, às vezes fixo num lugar, às vezes no outro. Ele é o apóstolo, e o último dos apóstolos vivo. O segundo que aparece é o Gaio, que é o destinatário da carta. A primeira carta ele manda para todas as igrejas. A segunda carta ele manda para uma igreja específica, que ele chama de Senhora Eleita. Essa terceira carta ele manda para um cara, um irmão da igreja, o nome dele é Gaio. O Gaio é o cara que está dentro da igreja, liderando, servindo e fazendo a obra de Deus. Então o João é o cara que está fora. O Gaio é o cara que está dentro. Só que ainda aparecem mais duas pessoas. O Diótrefes, que é dentro da igreja, líder também, só que ele não está servindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Ele está servindo a si mesmo e fazendo o que ele quer na igreja. É um Idiótrefes mesmo. Idiótrefes, olha o nome do cara. I é por minha conta, né? O I é por minha conta, mas é, entre parênteses, Diótrefes. Você nunca mais esquecer do nome dele. O nome dele é Diótrefes. E ele realmente, pelo que nós lemos na carta, é um Idiótrefes. Ele quer mandar na igreja. Ele diz assim: esse aí a gente pode receber, esse aí a gente não pode receber. Não recebo na minha casa e não quero que ninguém receba na casa de vocês. Quando um irmão vinha para pregar, um evangelista, um missionário, que vinha itinerante, tinha muito naquela época, ou irmãos, e a Ásia Menor era o escoamento de toda a rota comercial da Ásia, por causa do porto de Éfeso. Então muita gente passava por ali, a trabalho, a passeio, e ganhava vida naquela região, e a igreja muitas vezes acolhia irmãos crentes que vinham de outras regiões, e o Diótrefes era o dono da igreja, entendeu? Por isso que o nome dele começa com D-I, dono da igreja, Diótrefes, entendeu? Miserável, queria mandar.
Mas aparece um quarto aí, que é o Demétrio. O Demétrio começa com DE de Deus. O cara bom. Ele está dentro da igreja, mas ele não é líder. Ele é liderado, mas ele é um crente bom, ele é um crente fiel, ele é um cara que ajuda, é o pau para toda obra, é o que serve, que faz a obra de Deus, e tudo que Gaio direciona, ele sempre ajuda e tem um bom testemunho, inclusive da parte dos apóstolos. Então temos nessa carta 4 pessoas: o João, o Gaio, o Demétrio e o Diótrefes. Qual deles é você? Então deixa eu falar para você, com detalhes, a característica deles. E aí você vai tentando se identificar. O primeiro é o João. O João é o quê? É o apóstolo. Apóstolos, no grego, significa enviado. Quando alguém sai de uma comunidade local. Característica desse irmão é que ele não atua na igreja local. Ele até é usado por Deus em igrejas locais, mas ele não tem um endereço fixo, ele não tem um ministério específico num determinado lugar, num determinado departamento, ou área, ou organização. Ele é o cara do reino de Deus, você está entendendo? É o cara que Deus usa aqui, mas usa ali, e usa além, e usa lá, e usa aqui, e acolá, e Deus é o famoso folha seca. O vento do Espírito sopra e ele... E eu já tive ovelha assim, é tenso. Porque como é que você pastoreia o cara que é como vento? E Jesus disse que aqueles que são nascidos do Espírito são como vento. E o vento sopra onde quer. Você não vê, não ouve a sua voz, e ao mesmo tempo que ele está para lá, daqui a pouco ele vira para cá, e traz a chuva, mas também traz a brisa, e traz o vento, e traz a areia, e traz... Então o vento é assim, aí o cara está aqui, amanhã ele está lá, depois ele está lá, e você fala, gente, cadê o cara? Mas ele é servo de Deus, mas ele não consegue parar quieto num lugar, porque esse é o ministério dele, entendeu? Ele é itinerante, ele atua muito mais fora das 4 paredes do que dentro de uma determinada 4 paredes. É esse cara, é o cara que tem muita experiência com Deus, que tem muita intimidade com Deus, que é pastoreado pelo próprio Jesus, entendeu? Ele não precisa de um pastor humano. Quem que você acha que pastoreava o João, gente? Se ele andou com Jesus, ele era o apóstolo, o último vivo, quem pastoreava esse cara? Ele tinha intimidade com Jesus, ele fechava o olho, orava, e o Espírito direcionava ele. Então, tem gente que é assim. Tem gente que não precisa de um pastor de carne e osso, de um líder de carne e osso, não precisa receber ordens humanas, porque ele tem tanta intimidade com Deus que ele recebe as ordens diretas de Deus. E Deus fala, é para lá, ele vai, é para cá, ele vai, é ali, é aqui, e ele é direcionado por Deus e não está preso a barreiras denominacionais, doutrinárias, a paredes. Ele é do reino de Deus, e onde o Espírito sopra, ele vai. Tem gente que é assim. Será que você é o João? Não sei. O segundo é o Gaio. Como é que é o Gaio? O Gaio é uma espécie de pastor daquele tempo. Tanto que ele é o cara que a carta foi endereçada. A igreja tinha vários irmãos, mas eu quero falar com o líder lá de dentro. O líder lá de dentro é o Gaio. Então a carta vai em nome do Gaio. Então ele é um líder. Ele é um mestre, ele é um ministro, ele é um cara que atua, no nosso contexto hoje em dia, um cara que atua na música, na educação, na juventude, nos casais, com as crianças, com a terceira idade, com família, com evangelismo, com discipulado. Ele é um professor de escola bíblica dominical, ele atua com missões ou na administração, ele faz parte de uma diretoria, de um conselho, de um grupo que toma as decisões. Ele é um cara que, humanamente falando, é essencial para aquela comunidade de crentes. Esse é o Gaio. Esse é o Gaio. Um cara que tem convicção do seu chamado, mas o seu chamado é para a igreja local. Ele não é aquele cara que fica ali, lá. Não, ele está ali, direto.
Se é domingo, é domingo. Se é quinta, é terça. E ele está ali. E ele é um servo de Deus, mas o ministério dele, especificamente falando, é diferente do João. O João é o cara do reino. Ele é o cara da igreja, das 4 paredes, da sala, do contato, das casas, de casa em casa. Ele é o cara que está ali para cuidar, para naquela igreja local desempenhar o seu papel, contando sempre com o dono da igreja, que é Jesus, o pastor, sumo pastor, senhor e cabeça da igreja. Mas ele recebe direcionamento do João. Ele é um cara que está na igreja local, ele é um líder local, mas tem hora que agarra. E ele não tem muito assim um contato direto com Jesus. Ele meio que depende, entre aspas, de uma orientação do apóstolo. Quando ele não sabe o que fazer, é o apóstolo que direciona. É o João que tem mais intimidade, que dá para ele a direção. Mas ele é um líder. Ele é um cara que bota para quebrar e que faz acontecer na igreja onde ele congrega. Você é esse cara? E aí, você está mais para João ou mais para Gaio? Então tem também o Demétrio, né? Quem é o Demétrio, gente? O Demétrio é o crente. O Demétrio é o gente boa. O Demétrio é aquele cara que é simpático. É aquele cara que recebe as pessoas com um sorriso, que dá um abraço. É aquele cara que busca uma água para alguém. É aquele cara que está sempre pronto a dizer sim, caso alguém precise de um favor. É o cara que dá uma carona. É o cara que abre a sua casa para fazer um culto de gratidão, para receber os irmãos. É um cara leal, submisso, obediente, um bom crente, com um bom testemunho. Um cara que coopera para o bom andamento e o crescimento da sua igreja. Mas ele não tem a pegada e digamos assim, a vocação do Gaio. Entendeu? Ele vai pelo Gaio. Então é meio que uma escadinha. O João pega na fonte, direto com Jesus. Passa para o Gaio passa para o Demétrio. E todo mundo fica na bênção. Então quem é você aí nessa história? Você é o cara que está assim com Jesus, no reino de Deus, andando para aqui, para cá, para acolá, e edificando a igreja de maneira macro. Você é o Gaio, que é um líder na igreja local, que desempenha um ministério específico e que tem um contato direto com aquele do reino para poder direcionar a igreja. Ou você é o Demétrio, é o cara que é liderado, que é submisso, obediente, mas que tem bom testemunho. Quem você é? Você é um João? Você é um Gaio? Ou você é um Demétrio? Se você não é nenhum dos três, só sobrou Diótrefes. Sinto muito. É a verdade, não é o que está escrito aí? É, simples assim. Tão simples quanto parece. Se você não é o João, nem o Gaio, nem o Demétrio, prazer, você é um Diótrefes. Então fica fácil, quando a gente chega numa igreja, identificar quem são os Diótrefes. Quem são os Diótrefes? São os caras que não são João. Não são João porque não tem palavra de João, não tem autoridade de João, não tem conhecimento bíblico de João, não tem intimidade com Deus de João. Então é fácil perceber que não é João. E aí, se ele é líder, se ele tem uma proeminência, se ele tem uma influência sobre as outras pessoas, então ele pode ser Gaio ou pode ser Diótrefes. Aí como é que a gente descobre? É só olhar a vida, é só olhar os frutos, é só olhar a obra das mãos. Se ele é dado à comunidade, se ele é dado à igreja, à vontade de Deus, ao conhecimento da palavra e liderar segundo a orientação do João, ele é Gaio. Agora, se ele só busca o próprio interesse, as próprias manias, os próprios costumes, e se não for do jeito dele, ele dá um jeito de estragar, é Diótrefes. Simples assim. Agora, se ele não exerce influência sobre as outras pessoas, aí ele pode ser um Demétrio. Não tem pegada de liderança, pode ser um Demétrio, ou pode ser um que nem está na carta, porque a carta é escrita para a igreja. Então a carta não contempla o ímpio,
A carta não contempla o não crente. A carta não contempla quem não está aqui dentro. É uma carta escrita para a igreja. Então só tem os 4 da igreja. Quem são os 4, entre aspas, personagens da igreja de Cristo? E toda igreja tem os 4. O João, o Gaio, o Demétrio e o Diótrefes. E se não é nenhum desses 4? Aí é só um simpatizante. Simpatizante. Visitante, frequentador de culto. Não é igreja, não. Mas o curioso é que a carta é escrita para uma igreja. Então o Diótrefes, ele é crente, o miserável. Ele é membro da igreja. Ele é ativo na igreja. Ele é líder. Mas é o Diótrefes. Por que ele é o Diótrefes? Porque ele só busca a vontade dele. Ele só quer do jeito dele. Se ele não tiver no controle, está errado. E ele dá um jeito de jogar areia na farofa. Dá um jeito de azedar a maionese. E torce para dar errado. Porque se der certo, a igreja vai ver que pode viver sem o Diótrefes. E ele fica desesperado quando ele se dá conta de que a igreja consegue viver sem ele. Quando ele se dá conta de que a igreja só depende de Jesus para viver. Porque através do João e o Gaio, a igreja feita de Demétrios é direcionada e orientada pelo Espírito de Deus. Porque o Diótrefes, ele faz parte da comunidade. O nome dele está lá no hall de membros. Ele, inclusive, faz parte da reunião da liderança, porque ele é líder. Mas ele não quer deixar a igreja receber as pessoas. Ele não quer receber na casa dele, não quer deixar ninguém. Ele quer interferir na vida dos outros. Ele quer dizer o que a igreja vai fazer, o que não vai fazer, o que pode, o que não pode. Ele quer ser o regulamento, ele quer dar as regras. Não, Diótrefes, a igreja já tem dono. Muito obrigado pela sua boa vontade, mas a igreja já tem dono. O dono da igreja é Jesus Cristo. E não tem Diótrefes que vai atrapalhar o bom andamento e o crescimento da igreja do Senhor, porque Ele é soberano. E Ele até permite um Diótrefes, que é para a gente crescer, que é para a gente amadurecer, que é para a gente ser mais sábio, mais temperante, que é para a gente exercitar o fruto do Espírito. Mas jamais um Diótrefes prevalecerá, porque o Senhor, dono da igreja, usa um João para orientar um Gaio, e na força do Espírito Santo, a igreja dos Demétrios vai sendo orientada, vai dando um bom testemunho, e os Diótrefes vão caindo aqui, ali, além, e a igreja vai perseverando, apesar das dificuldades e dos Diótrefes que surgem, ela persevera, porque ela é de Deus e não de homens. Aleluia! Louvado seja Jesus, o dono da igreja, que orienta o João, que orienta o Gaio, que orienta o Demétrio, e a igreja vai adiante, prosseguindo e seguindo para o alvo, que é Jesus, o cabeça da igreja. Quem é você nessa carta, meu irmão? Quem é você? Você é o cara do reino de Deus? Você é o cara da igreja local? Seja você líder ou não importa. Diante de Jesus, João, Gaio e Demétrio são meros servos, súditos, instrumentos nas suas mãos. Mas a minha oração é que você não se permita ser um Diótrefes. Não atrapalhe a igreja de Jesus. Nunca pense que a igreja de Jesus pode ser a sua igreja e que a sua vontade pode prevalecer à vontade de Jesus. Nosso desafio, sejamos João, Gaio ou Demétrio, é nos submeter à vontade de Jesus e jamais sermos Diótrefes. Amém. Que Deus te abençoe. João, Gaio e Demétrio. E eu não quero nem conhecer os Diótrefes, que eles passem longe de Guaranhuns.
Deus te abençoe. Vamos em paz.